Olá pessoal, continuando o nosso curso de processo estocástico, nós vamos ver os processos de Poisson. Nas últimas três aulas, né, nós respondemos a três perguntas, né, sobre o processo Markov. Né, qual a probabilidade, né, de ocorrência de uma determinada trajetória, qual a probabilidade de um determinado estado, né, após N transições, dado um estado inicial, e qual a probabilidade de um determinado estado, né, após N transições, né, sem levar em conta, né, o estado inicial. Na aula de hoje, né, vamos ver o processo de Poisson, como é que ele foi derivado, né, do processo de contagem binomial e algumas propriedades. Aqui é uma frase, né, do próprio Poisson, né, que ele disse o seguinte, né, a vida é boa por duas coisas, descobrir a matemática e ensinar a matemática, né, que é o Poisson, é uma litografia, né, do Poisson. Bem, ele era um físico, né, matemático francês e estudou, né, na Escola Politécnica de Paris, né, em 1798. E os professores dele, né, foram Fourier, né, Lagrange e Laplace, né, três pesos pesados, né, da matemática. E esses dois últimos, né, Lagrange e Laplace, foram os orientadores, né, de doutorado dele. Em 1806 ele substituiu, né, Fourier, que foi ser prefeito, né, de Grenoble, né, a mando de Napoleão. Ele teve alguns alunos, né, notáveis, né, como esses dois aqui, Carnot e Dirichlet. E a distribuição de Poisson, né, foi publicada, né, em 1838, né, junto com a sua teoria, né, de probabilidade, e o nome do trabalho aqui em francês, né, mas era inquérito, né, sobre a probabilidade em julgamentos sobre matérias criminais e civis. É interessante, né, que foi na área de direito, né, que ele publicou isso aqui. Qual a probabilidade, né, de você ser preso ou não? Bem, ele é um dos 72 nomes, né, inscritos, né, na Torre Eiffel. O interessante é que na torre, né, só tem homens inscritos, né? Embora teve uma matemática, né, chamada Marie-Sophie Germain. A Marie-Sophie Germain era uma francesa, né, que estudou, né, elasticidade, né, de metais, né? E isso contribuiu, né, para a própria construção, né, da Torre Eiffel. E o nome dela não está lá, hein? São 72 nomes masculinos. Bem, o modelo de Poisson, né, ele é útil, né, na descrição de eventos aleatórios, normalmente no tempo, né, mas pode ser na distância também, né? Tem outras dimensões. Bem, alguns exemplos, né, em que o modelo, né, se aplica, né? Por exemplo, o surgimento, né, de supernovas, né, na nossa galáxia, pode ser modelado, né, Poisson. O decaimento radioativo, a chegada de carros, né, em um pedágio, a chegada de chamadas, né, em uma central telefônica, a distribuição, né, de caminhões em uma rodovia, defeitos, né, em uma lâmina semicondutora, né, um wafer, e as áreas, né, de aplicação, teoria das filas, né, e análise de confiabilidade. Esses modelos aqui, né, que a gente colocou, é que eles se adequam muito bem, hein, a esses exemplos, hein. Bem, a gente vai mostrar agora, né, como o processo de Poisson, que é contínuo, né, no tempo, pode ser obtido como o limite, né, de um processo discreto, né, no tempo. Bem, a gente tem que considerar algumas situações, né, e a primeira é a seguinte, né, os eventos ocorrem em instantes de tempo aleatórios, né, e tem uma taxa, né, de lambda de eventos por segundo. Bem, seja n de t, né, o número de ocorrências, né, do evento, né,
no intervalo, né, de tempo de 0 a t. Então é um processo de contagem, né? Então n de t é contínuo no tempo, né, com valores inteiros, né, e não decrescente, justamente porque é um processo de contagem, né, ele está contando os eventos. Então a gente teria, né, uma função amostra, né, de n de t, né, seria isso aqui, né, aconteceu um evento, né, então conta o segundo evento, né, conta 2, o terceiro evento, o quarto evento, né, e o quinto evento, né, de maneira aleatória, né. Bem, suponha, né, que o intervalo, né, de 0 a t, a gente divide em n subintervalos, né, de duração delta, né, que vai ser t sobre n, né. Então aqui você tem t, né, é n delta, né, t é n delta. Então você divide, né, em cada subintervalo. Então a gente vai fazer algumas considerações, né, a respeito desses intervalos aí. A primeira é que delta, né, é bem pequenininho, de modo que a ocorrência de dois eventos, né, nesse intervalo, né, é desprezível, certo? Em relação, né, à ocorrência de um ou nenhum evento, né? Então não é permitido, né, que dois eventos aconteçam, né, no intervalo delta. E o segundo é que a ocorrência de um evento, né, no intervalo não influencia, né, no outro subintervalo. Então a primeira consideração, né, diz que o processo pode ser visto como um experimento de Bernoulli, né, acontece ou não, né, o evento, acontecer o evento é 1, não acontecer é 0. E a segunda suposição implica que os experimentos de Bernoulli, né, são independentes. Bem, as duas suposições, né, implicam que o processo de contagem, né, pode ser aproximado, né, por um processo de contagem binomial. Assim, tipo, você tem 1 e 2, né, e 3 e 4, né, até n, né, de 0 a t, e você somando, né, tem um número de eventos, né, um processo de contagem, né, binomial. Se a probabilidade, né, de ocorrência de um evento, né, em um subintervalo for p, então qual o número esperado, né, de eventos, né, no intervalo de 0 a t? Aí imagine que p é meio, né, e como você tem n 10 subintervalos, né, então você espera quanto, né? Quantos eventos, né? Se é meio, né, e você tem 10 subintervalos, né, você espera 5, né, que seria 1 meio, né, vezes 10. Então, de um modo geral, né, seria NP, né? Da mesma forma, né, a gente pode ter o seguinte, né, se você tem uma taxa, né, de lambda de eventos por segundo, né, o número médio, né, de eventos, não é, no intervalo, né, de 0 a t, não, vamos dizer, se tivesse 2 eventos por segundo, né, t fosse 10 segundos, a gente ia ter 20 eventos, né, por segundo em média, né? Então seria lambda t, né? Ou seja, como as duas coisas são a mesma, né, o número médio de eventos, né, no intervalo, então lambda t, né, é igual a np. Bem, a gente vai fazer n tendendo a infinito. Isso quer dizer que você vai ter infinitos subintervalos, né, de comprimento tendendo para zero, né, e portanto o p, né, também tende para zero, mas lambda t igual a np, né, permanece fixo. O que a gente quer dizer é que quando n tende para infinito, né, p tende para zero, né, na mesma velocidade, né, então esse produto fica constante. Então a distribuição binomial, né, tende para uma distribuição de Poisson com parâmetro, né, lambda t. Isso pode ser visto, né, na equação 3.40, né, do livro texto, né, do Alberto Leão Garcia. Quem tiver curiosidade, né, pode ir lá dar uma olhada, hein? Aí então, né, a gente conclui o seguinte, que o número, né, de ocorrências de eventos, né, no intervalo de 0 a t segue, né, uma distribuição de Poisson, né? Então a probabilidade de n de t, né, ser igual a k eventos, né, é lambda t, né, elevado a k sobre k fatorial é elevado a menos lambda t.
K01, pode ter nenhum evento, né? Por essa razão, né, por ser Poisson, né, é chamado, né, de processo de Poisson. A esperança, né, do processo de Poisson é lambda t, e a variância também, né, lambda t. Bem, o processo de Poisson, né, como ele vem do processo binomial, né, ele herda a propriedade de incrementos independentes e estacionários. Então essas duas propriedades, né, ele herda, né, do processo binomial. E isso permite calcular, né, a probabilidade a função, né, de massa de probabilidade conjunta, né, de n de t. Aí veja que se T1 for menor do que T2, né, a gente tem que a probabilidade de n de T1, né, ser igual a n de T2, né, ser igual a J. Evidentemente que J é menor ou igual a I, né, maior ou igual a I, desculpa. E isso é a probabilidade de n de T1 ser igual a I, e n de T2, né, menos n de T1 igual a J menos I. Então essa variável aleatória, né, que é um incremento, é independente, né, de n de T1, né, como a gente já viu, né, e por isso pode ser o produto, né, dessas probabilidades aqui. E por ele ser estacionário, né, n de T2 menos n de T1 é n de T2 menos T1. Né. Então fica isso aqui. Então a gente só substitui, né, pela fórmula, né, aqui é lambda T1, né, elevado a I sobre I fatorial, E elevado a menos lambda T1. E aqui é lambda T2 menos T1, né, elevado a J menos I fatorial, é elevado a lambda, né, T2 menos T1. Tem os créditos, né, a figura lá é de domínio público, né, e na próxima aula, né, nós vamos ver a autocovariância, né, do processo de Poisson e o tempo, né, entre chegadas. Hein? Bem, até a próxima aula, pessoal.